Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode fazer esse efeito aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, essa foto aqui de se desintegrar, né? Eu fiz esse efeito aqui de se desintegrar. Geralmente, se você for buscar esse tutorial de se desintegrar, você vai encontrar aquele perfil de fotografia mais aplicado a uma foto de uma pessoa parada, né? Com fundo branco, enfim, um fundo de uma cor homogênea. Fica legal, fica. Eu particularmente acho que fica um pouco mais clichê, todo mundo faz, né? Eu acho que o bacana desse efeito é você justamente poder usar ele numa fotografia em movimento, né? Eu aqui nessa aqui, por exemplo, eu achei que ficaria mais legal o fundo desfocado, tipo em movimento, para dar mais a ideia de movimento. Além dessa aqui, eu também fiz essa outra aqui, ó, tá? Eu também acho que fica mais legal, passa mais a ideia do se desintegrar do que uma fotografia de uma pessoa simplesmente parada, tá? Então eu vou mostrar. Eu ainda não fiz nessa imagem aqui que a gente vai fazer pela primeira vez agora aqui junto, mas eu quero mostrar passo a passo para você como que faz. Se você quer aplicar esse mesmo efeito numa pessoa gritando, com ela se desintegrando, como a maioria das pessoas fazem, não tem problema, funciona igual, tá? Eu só estou mostrando numa fotografia com movimento porque eu acho que dá mais a ideia real. Então, primeira coisa, eu vou duplicar a minha imagem fazendo Ctrl J. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar esse avião do fundo, tá? Então eu vou colocar aqui a Quick Selection Tool para poder separar aqui o nosso avião. Não tem problema se a seleção não ficar lá, essas coisas, se não ficar perfeita. Isso a gente pode ir arrumando depois, tá? Aqui é só uma ideia geral para a gente poder fazer o efeito. Então aqui eu vou trabalhar na seleção dele. Beleza, acho que já temos aqui uma seleção. Vou fazer Ctrl J. Eu posso ir vendo aqui, ó, posso colocar aqui um fundo branco, por exemplo. Vou colocar aqui o fundo branco, a gente vai vendo como que está o recorte, ó. Não ficou lá essas coisas, mas, como eu falei, a gente pode ir arrumando, a gente pode ir ajustando, não tem problema, tá? Principalmente porque também está nesse fundo branco. Se você colocar aqui no fundo azul, ó, vamos duplicar aqui vamos duplicar a foto a camada do avião, vamos selecionar ela com essa ferramenta aqui, e a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui Shift F5, que é o Content Fill Aware. A gente dá um OK, ele vai apagar para a gente aqui o avião. Eu ainda vejo com o avião porque eu estava com essa aqui selecionada. Ele apagou o avião para a gente. Eu posso, repare que aqui ele ficou meio estranho aqui no meio, eu posso repetir o procedimento aqui. Shift F5, Ctrl D. Legal, então aqui eu tenho o céu vazio, então vou colocar aqui céu. Aqui eu tenho o avião. Apesar de que ele ainda não está 100%, mas a seleção dele ainda não ficou 100%, mas você vê que aqui no céu azul, ele já fica muito melhor do que aqui no céu branco, ó. Por exemplo, aqui o vidro, ó, você repara aqui algumas imperfeições, ó, da minha seleção, que eu não fiz com o tempo, porque a ideia não é um tutorial de seleção, a ideia é só mostrar como fazer esse efeito. Mas no fundo azul, ó, isso aqui já se perde, ó, tá? Não fica ruim não. Mas enfim, eu vou apagar esse aqui. O que eu vou fazer? O que sim me falta é a hélice, tá? Então aqui, ó, se você for ver, faltou aqui a hélice. Eu podia pegar aqui, fazer uma seleção mais manual mesmo, tá? Não tem problema. Posso fazer algo mais assim, manual. Beleza, fechei minha seleção. Com a camada correta selecionada, eu faço Ctrl J, porque dele vai duplicar, mas vai duplicar só a minha seleção. E aí, essa seleção eu coloco por cima de tudo para juntar com o avião, ó. Beleza. Inclusive, eu podia até, se eu quisesse aqui fazer uma brincadeira, movimentar mais aqui, mas beleza, isso vamos deixar para depois. Vamos deixar aqui avião. Então, eu tenho aqui o avião, avião e o céu, certo? Então, aqui está o avião e está o meu céu separado. Maravilha. Com o meu avião selecionado, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou duplicar ele, tá? E aqui, no avião de baixo, eu vou colocar aqui avião blur. E o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em Filter, Liquify. A gente vai pegar essa ferramenta aqui, vamos aumentar o diâmetro dela, com o colchete no teclado você consegue fazer isso, e basicamente o que eu vou fazer é empurrar ela para trás, distorcer mesmo de propósito, não tem problema, a ideia é essa, certo? Fazer isso aqui de um jeito bem exagerado. Eu não vou deformar aqui a parte do meio do avião, senão vai ficar meio tosco a montagem. Acho que a ideia é fazer isso aqui somente nas asas, em algumas outras partes do avião, quem sabe, mas se eu for mexer ali no meio do avião, acho que vai ficar meio estranho.
Acho que o grande barato é poder fazer isso nessa parte aqui. E aqui na parte de trás igual, ó, certo? Ó, posso fazer aqui. Você vai brincando, ó, de aumentar e diminuir o tamanho da espessura da sua ferramenta. Beleza, e aqui a mesma coisa. Ó. Vou fazer assim, de propósito, isso aqui não precisa ficar perfeito. Isso aqui é só para a gente ter um espaço de poder brincar com a parte que a gente vai fazer esse desintegrar do avião, tá? Se eu quisesse, até podia fazer aqui também um pouquinho mais. Mas, que nem eu falei, acho que não vai ficar tão massa quanto a asa e a parte do fundo. Acho que só assim tá bom. Eu já tenho algo aqui para brincar. Beleza, vou dar um OK. Agora repare o seguinte, você fala, pô, Miró, ficou ridículo. Calma, ainda a gente ainda tá fazendo. Ó. Isso aqui a gente tem um avião, aqui você não pode mover ele, tá? Uma vez que você fez isso, essa camada ela tem que ficar exatamente embaixo da outra, tá? Não dá para você mover. Então a gente tem uma camada de cima normal e a camada de baixo com o Liquify que a gente acabou de fazer, certo? Então aqui tá, avião blur. Basicamente o que a gente precisa fazer agora é uma máscara. Então com a camada que a gente acabou de distorcer aqui do Liquify, a gente vem aqui, ó, nessa pastinha aqui, faz um clique, ele fez a máscara. Aí eu aperto Ctrl I no teclado para inverter a máscara, para esconder ela. Repare que ao invés de branco ele ficou preto. Se você trabalha com Mac, ao invés de Ctrl I, você faz Command I, certo? E aqui no de cima eu vou fazer uma máscara também, só que, vou fazer a máscara, só que eu não vou inverter, eu vou manter ela assim. Eu vou apertar B no teclado para pegar o brush. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher um brush. Eu vou vir aqui, Window, Brush Settings. E aqui eu vou escolher um brush. Aqui que está a graça da coisa. Você precisa pegar um brush que tenha que ver que a forma dele seja uma forma mais explosiva, tá? Se você colocar aí no Google, download brush Photoshop Explosive, você vai encontrar um monte de brushes para você baixar e instalar no seu software, tá? Eu aqui tinha encontrado um que era esse aqui, ó, 20 Explosion Brushes. Se você bater isso daí no Google, se bobear, vai ser o primeiro resultado, um dos primeiros resultados. E aqui tem 20 opções da variação desse pincel aqui, certo? E o bacana é você poder variar justamente. Então, por exemplo, ó, eu pego aqui esse aqui, ó, vou diminuir o tamanho dele. Aí o seguinte, aqui a ideia é que o avião não fique... Em primeiro lugar, eu vou duplicar esse avião aqui, pelas dúvidas. Vou tirar, isso aqui é só por uma medida de precaução, tá? No caso de eu fazer uma besteira. Vou apagar a máscara e vou deixar ele debaixo de tudo aqui, só para ter um backup dele. Agora sim, com a máscara dele, eu vou vir aqui num brush, vou escolher aqui, sei lá, o 10, por exemplo. E o que eu vou fazer? Eu não quero que ele termine seco assim, ó, com a forma bem definida na asa dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui um pouquinho dele, ó. Vou colocar aqui... eu coloquei X para inverter o preto e o branco aqui nas cores. E aqui na pontinha da asa, ó, eu posso variar aqui também, né, o tamanho da ferramenta, ó, certo? A posição dela também. Por exemplo, é legal você vir aqui, ó, e inverter aqui, ó, colocar aqui, mudar um pouquinho o sentido dela, certo? O tamanho. Aqui, na verdade, é o seguinte, o que diferencia uma montagem dessa tosca de uma legal, uma que você fale, pô, ficou massa, essa montagem realmente ficou irada, é o trabalho que você tem nessa parte aqui, tá? Basicamente é isso. A paciência que você tem que ter de vir aqui e ir fazendo, ó, não só fazendo assim, mas você ter aquele trabalho de formiga, de vir aqui, mudar a direção, ver onde encaixa melhor aqui, ó, na sua imagem. Basicamente o que a gente quer fazer é que a forma do avião, da asa do avião, ele não termine assim de sopetão de um momento para o outro. Ó. Então você tem que diminuir aqui o tamanho dele. Com colchetes no teclado eu consigo diminuir. Ó, vou diminuir aqui. Eu já estou fazendo um pouco mais rápido, mais que nada para a gente avançar no tutorial. Mas é o que eu estou te falando, para que fique realmente assim aquele tutorial que você fala, pô, animal, o ideal é que você não faça isso que eu estou fazendo assim tão rápido. Você se tome o tempo de ver o que funciona melhor, que no caso é você mudar aqui o sentido, ó, da sua ferramenta, muda o tamanho dela aqui. O bacana disso aqui é o seguinte, que você pode inclusive criar um brush no Photoshop a partir de uma imagem de uma explosão, certo? Então isso é muito melhor do que simplesmente pegar um brush pronto igual eu estou fazendo. O grande barato é você poder construir esse brush a partir de uma imagem de referência. Fica muito mais realista, fica muito mais legal, mas esse aqui funciona, não vou te dizer que não funciona, certo? Aqui também a gente tinha falado, né, de reconstruir um pouco, então eu vou entrar aqui um pouquinho
e comer esse pedaço aqui do avião devagarzinho. Ó, pronto. Ó, já tá legal, já tem uma ideia de que o avião está se desintegrando. De pouquinho, não tanto, mas tem aqui já uma ideia de que o avião está se desintegrando. As partes que você vê que ainda ficou um pouco marcado, ó, você pode vir aqui comer um pouquinho mais, para dar mais ainda essa ideia. Aqui, ó, por exemplo, me faltou um pouco. Eu teria que vir aqui, pegar, inverter. É a parte do trabalho que eu, por exemplo, aqui já, pro tutorial, já não me tomei o tempo de fazer, mas que faz uma diferença. Ó. Beleza, acho que ficou legal. Aqui já tem uma ideia do que eu preciso. Que basicamente é, ao invés da gente ter aquele avião, eu vou voltar por esse aqui em cima para a gente ver. Ó, ao invés da gente ter essa ponta da asa aqui bem delimitada, como a gente está vendo, ao invés disso a gente tem ela já nesse modo tipo dissolve, assim que ela vai sendo comida de pouco, devagarinho, né? E o que que eu fiz? Isso aqui está numa máscara, ó. Se eu apertar o Alt, eu vejo ó, tudo que eu fiz, tá? Basicamente, a máscara é um canal alfa, branco e preto, que basicamente o que está preto ele vai comer, o que está branco ele vai manter, certo? Então o que que a gente vai fazer? A gente já apagou aqui o de cima. O que que eu quero fazer? Agora eu vou começar a trazer a máscara que eu apaguei lá, que eu tinha distorcido, com as mesmas ferramentas, certo? Então, o grande segredo aqui é isso, com a mesma proporção que você recortou aqui o limite do avião, com o mesmo diâmetro, mais ou menos com o mesmo diâmetro, você começa a trazer pintando aqui ao contrário, o branco tem que estar em cima aqui para poder aparecer, ó. Com o branco, você começa a trazer essas partes, bem no limite ali onde a gente recortou, ó, eu acho que é legal começar a trazer, certo? Eu posso aqui pegar outro para variar, ó, variar o tamanho. Ó, desse aqui ele está muito inclinado, se você for ver, nesse sentido para cá, né? Na diagonal, assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter esse cara aqui, ó. Vou pegar ele aqui e o sentido dele eu vou inverter assim. Ao contrário. Assim. Tá vendo? Porque agora essa ponta ali, ó, ele vai encaixar melhor no que eu tô fazendo, ó. Foi muito grande o diâmetro desse. Então, tem que diminuir. Vim aqui e pá. Legal. Aqui eu posso inverter um pouquinho mais. Ó. Vai ficar melhor. Bem melhor. Aumentando assim. Ok. Ali na asa acho que já ficou legal. Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais. Não tanto. Assim. Dá mais uma grandona aqui que eu acho que já resolveu. Aqui, mesmo esquema. Fazer uma assim. Ó, aqui pegou demais a forma do avião. Então eu posso inverter, colocar o preto em cima para recortar isso aqui e apagar essa parte, ó. Certo? Que ficou demais. Aí volto a colocar o branco em cima, porque agora eu vou mexer aqui na asa de trás. Ó. Vou colocar aqui assim. Vou inverter aqui um pouquinho. Ó, acho que tá legal. Aqui só na ponta, que eu podia pegar um outro para não ficar tão igual. E também acho que vai ser interessante eu inverter aqui um pouquinho. Ó. Você vai vendo o formato dele aqui que ele vai dando. Ainda um pouquinho mais, ó. Isso, que aí vai acompanhar o formato da asa, que é o que eu quero, certo? Então, ó, posso vir aqui e, pum, marcar ele aí. Não ficou legal, ficou muito grande. Então, menorzinho assim, beleza, e um maior aqui. Esse maior já não ficou tão legal, então eu inverto a cor para apagar. Vou virar assim e vou fazer assim, ó. Ok. Se você acha que você preencheu demais uma forma, igual foi para mim, ó, da asa aqui, ó, é só você inverter a cor, ó, e voltar a comer aqui um pouquinho do que você reconstruiu, ó, certo? Ó. Só que aí esse sim é legal ter ele mais, ter ele maior, para ele poder entrar numa área maior, ó, certo? Ó, eu acho que já tá legal, eu acho que já dá uma ideia do avião se desintegrando bacana, certo? Agora aqui, algo que eu faço, isso aqui é opcional, tá? Eu acho que fica mais realista, ao invés de fazer assim, pegar esses dois, fazer Ctrl J com ele selecionado, Ctrl E para transformar tudo numa única camada e colocar ele debaixo de tudo, certo? E aí aqui, esse cara aqui, ó, que está separado, sozinho ele, eu vou fazer o seguinte, ó. Na verdade eu me empolguei, eu não devia ter juntado os dois, eu apaguei ele. Ao invés de eu pegar, ó, aqui você vê por separado, ó, a parte que a gente reconstruiu e a parte que a gente apagou, certo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui da cópia que eu tinha feito antes de recortar. Lembram dele? Ó, esse aqui, ele tá recortado já.
Eu vou colocar ele debaixo de todos os dois aqui que eu acabei de fazer. Por cima do céu, porque senão não vai ter sentido, o céu vai acabar tapando ele. E esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou até tirar os dois de cima para a gente enxergar melhor. Eu vou colocar um Filter, Blur, Motion Blur. E aqui eu vou colocar mais ou menos o sentido do avião, ó. Eu vou colocar ele, vou exagerar aqui no Blur só para ver se o sentido tá certo. Ó, acho que não, acho que é assim, algo assim. Ao redor de 13 graus é legal. Eu não vou exagerar tanto, vou colocar, porque se eu colocar assim, ó, ele foge demais daí. Vou colocar mais ou menos isso, uns 160, isso depende muito da foto. Para essa aqui acho que fica legal, mais 140 mais ou menos. Dou um ok, e aí agora sim eu habilito os outros dois. E esse cara, com a flechinha do teclado, ó, eu vou correr ele um pouquinho para trás, ó, certo? Ficou muito, eu sei, ele também mata um pouco o efeito do se desintegrar, mas é porque ele está com opacidade em 100%. Se eu pegar baixar essa opacidade aqui, por exemplo, para 20, ó, eu já tenho um rastro aqui que ele me deixa, que eu pessoalmente acho que fica mais legal do que tirar, do que deixar 100, tá? Eu acho que fica mais realista. Mas isso depende de cada um, isso daí vai de cada um para cada um, tá? Se você quiser até colocar ele um pouquinho mais para cá, ó, se destacando assim, a gente deixa mais o rastro mais visível, ó. Vou colocar aqui 30%, a gente consegue ver, ó. Eu curto assim, ó, acho que fica bem maneiro. Se a gente for ver aqui, por exemplo, ó, o antes e o depois, fica bem legal. A única coisa que me faltou, que agora que eu vi nesse antes e depois, é essa fumaça toda, que eu também acho que ajuda, tá, a dar essa ideia. Então, eu coloco aqui na máscara, vou inverter a máscara fazendo Ctrl I, e agora, ao invés de pegar essa aqui do brush, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um brush comum, tá? Então, eu vou vir aqui, Window, Brush Settings, e eu vou pegar aqui um brush comum, dos que eu sempre uso. A única coisa é que eu vou pegar aqui o hardness dele e vou colocar em 0, para eu ter ele mais desfocado assim, certo? Ó, aí eu posso pegar ele aqui, e de pouquinho eu posso ir trazendo aqui, ó, com o branco aqui em cima ao invés do preto. Eu fiz uma máscara, eu posso ir revelando essa máscara, ó, devagarinho. Eu consigo, ó, ir trazendo toda aquela parte da fumaça que estava aqui para trás, ó, eu posso trazer, ó. Fica muito mais realista, até mesmo para trazer a ideia da velocidade que a gente tanto estava querendo, ó, certo? Uma outra coisa seria desfocar o fundo, pegar aqui esse fundo aqui e fazer com que ele também, as nuvens, passassem mais rápido. Mas eu curti assim, acho que fica legal. Acho que dá para ter uma boa referência, ó, tá? Então você vê, ó, você vê aqui com o fundo azul, sem o fundo azul. Nesse caso aqui tá parecendo mais legal sem, né? Eu vou tirar ele, mas em alguns casos fica legal, porque já é azul com azul. É o azul do avião com o azul do fundo, fica muito azul. Mas, querendo ou não, dá esse efeito aqui um pouquinho mais de... Aqui tá 20%, né? Ó, de desfocado. Pode ajudar isso aqui que eu fiz em algumas fotos. Nessa aqui, realmente não ficou tão massa. Talvez fique melhor sem mesmo. Então você vê aqui, ó, antes e depois. Valeu!